Leitores, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um livro de contos do autor Ítalo Calvino, que chama-se Sob o Sol Jaguar. Livro este que foi publicado no ano de 1986, então já tem aí, né, um chão de existência desse livro, algumas décadas. Esse livro de contos, então, vai relatar a ideia proposta, na verdade, do Ítalo Calvino, era relatar um pouco sobre os 5 sentidos do ser humano. Que então os 5 sentidos que são olfato, audição, paladar, visão e tato. Entretanto, nesse livro nós vamos ter apenas 3 contos dos 5 que ele gostaria então de tratar, né, dos 5 sentidos. Aqui a gente tem somente os 3 sentidos, que são o olfato, a audição e o paladar. Então, o Ítalo Calvino, né, é um daqueles escritores que a gente super conhece por um determinado livro e outras obras acabam a gente não tendo muito acesso ou não procurando muito saber, não porque a gente não queira, né, mas porque a gente às vezes não ouve muito falar e nem sabe daqueles títulos. E esse é um título exatamente nessas condições. Um livro de um autor muito conhecido, mas um livro bem desconhecido. Me fez lembrar muito de John Steinbeck, né? John Steinbeck, ele é muito conhecido pelo Homens e Ratos, As Vinhas da Ira, mas tem um livro dele que se chama A um Deus Desconhecido, e que esse livro realmente é isso, ele é muito desconhecido, entretanto muito bom também. Então nós temos vários grandes escritores, né, principalmente clássicos, que algumas obras são muito aclamadas e outras bem desconhecidas. Então, Ítalo Calvino, além do porquê ler clássicos, ele também então foi um contista. E eu vi algumas pessoas comentando sobre esse livro, né, de resenhas escritas, e que gostaram bastante desse livro. Então, foi o meu primeiro contato em relação a contos com o Ítalo Calvino, e foi uma experiência paralelamente, assemelhadamente, um pouco com o Jorge Luis Borges. Então, se você já leu Borges, você deve saber sobre essa imaginativa, sabe? Essa produtividade que esses autores, né, que o Borges especificamente tem, de tirar conclusões, de tirar imaginações sobre mais imaginações, sobre sonhos, sobre olhares, sobre visões dessa literatura fantástica. Pois bem, eu identifiquei uma certa verossimilhança entre o Borges e a escrita de crônicas do Ítalo Calvino. Isso porque em determinados momentos você se pega um pouco perdido, até você se aterrissar na leitura, até você se localizar na leitura, você vai se pegar muito tempo um pouco perdido. O que está acontecendo? Visto que no início dos contos muitas ações já estão acontecendo. O Ítalo, ele vai nos relatar como se fosse do meio ao fim, mas sem que aquele fim de fato tenha um fim. Então fica um fim inconcluso, ou que ele ainda ou que fica, na verdade, para o leitor fazer as suas próprias conclusões. Então essa minha edição é da Companhia das Letras, que tem também a tradução por Nilson Moulin. Então esse livro ele possui 3 capítulos, que são O Nome, O Nariz, Sob o Sol Jaguar, Um Rei à Escuta. Então o primeiro conto chama-se O Nome, O Nariz. Então esse conto, o Ítalo Calvino, ele vai nos apresentar uma situação de um cavalheiro que conheceu uma dama em uma festa das máscaras e ele gostou muito daquele cheiro, de uma dama bem específico. Era um cheiro que o atraiu bastante, que ele gostou muito e que ele estava procurando aquele cheiro em outras mulheres. Mas como era a festa da máscara, então, baile da máscara na verdade, ele não sabia quem era aquela dama para poder estar procurando, né, para poder ter aquele segundo encontro ou tirar suas próprias conclusões de que aquela seria a sua amada. Então ele vai em uma loja, uma boutique, e nessa boutique várias pessoas passam por ali. Então é como se fosse uma única boutique, uma única loja ali de perfumes, de fragrâncias. Então uma senhora que atendia ali acaba apresentando para ele então todos os perfumes que ali existem, perfumes raríssimos que apenas uma ou duas pessoas totalmente importantes da sociedade tinham, e apresenta para ele, olha, essa fragrância ou essa fragrância tal, e acaba tentando ajudar esse cavalheiro
para poder estar encontrando essa sua amada, essa mulher que ele tanto gostou. E eu achei interessante, André, do momento que ele vai ter essa reflexão, esse cavalheiro, que de tantos cheiros que ele estava cheirando, né, de tantos perfumes, aromas que ele estava experimentando, que ele estava ali inalando, ele estava acabando perdendo a memória, né, olfativa, vamos dizer assim, daquele cheiro que tanto o agradou. E não é apenas um livro sobre contos que vai contar histórias, mas ele vai dando várias brechas para que a gente consiga estar entendendo novos caminhos ou percepções da nossa própria realidade, da nossa própria memória, da nossa própria existência, no sentido de oportunidades, no sentido de aprender com os momentos, de entender o momento em que se encontra. Nesse capítulo, no O Nariz, ele vai dizer assim: tinha de correr, também os perfumes da memória evaporam, cada novo aroma que me davam para cheirar, enquanto se impunha como diverso, irredutivelmente distante daquele, tornava com sua presença invasora, mais em vaga lembrança daquele perfume distante, reduzindo a uma sombra. E ele começa a ficar um pouco até mesmo lunático com essa questão de encontrar aquela dama, porque ele vai falar: me afasto desesperado em meio ao rebanho, procurando-a com o nariz, inimigo a caverna o perigo. Tudo se sente antes com o nariz, tudo existe no nariz, o mundo está no nariz. Nós do rebanho, é com o nariz que sabemos quem faz parte do rebanho e quem está fora dele. As mulheres do rebanho possuem o cheiro que é o do rebanho e, afinal, cada mulher tem um odor que a distingue das outras. À primeira vista, entre nós e elas, não há muito o que distinguir. O cheiro, sim, cada um tem o seu diferente do outro. O cheiro logo te diz, sem equívocos, o que interessa saber. Não há palavras nem informações mais precisas do que aquelas que o nariz recebe. E trazendo um pouco, então, para a nossa realidade sobre essa questão do olfato, né, desse sensitivo, acredito que seja também que o Ítalo esteja querendo dizer sobre sabermos nos situar, sabermos sentir de fato, assim, entre aspas, né? Sentir de fato o cheiro daquilo que é bom, daquilo que é ruim, daquilo que é avaria, daquilo que não é, daquilo que é correto, daquilo que não é correto, daquela situação que pode nos colocar em algo muito complicado, que vai precisar de muitos ajustes e de coisas que são boas e de situações que são boas. Então é ter essa sabedoria de poder distinguir pelo cheiro, sabe? Sabe aquele ditado brasileiro? Isso não tá me cheirando bem? Pois então, é essa sensatez de entender de quando sentir esse cheiro. Que na verdade nós sentimos a todo momento, mas a gente conseguir distinguir esses cheiros. Já o segundo capítulo, sobre o Sol Jaguar, vai falar a respeito então do paladar. O paladar é uma forma de adquirir carinho, de dar carinho, de dar respeito, de receber respeito. Existe um pensamento, né? Se conquista as pessoas também pelo comportamento, mas também pelo estômago. Então, o segundo capítulo, que possui o nome do título do livro, Sobre o Sol Jaguar, vai falar então sobre o paladar e a experiência que o Ítalo Calvino vai relatar que ele teve então com a sua amada, com Olivia. Então, eles estão ali para o México, para esse país, e nesse país eles vão visitar como se fosse uma espécie de museu, de arqueologia, de uma espécie de depósito das relíquias do passado do México, da herança cultural que aquele povo, que aquele país carrega. Um guia que se chamava Alonso, ele então começa a explicar um pouco sobre as batalhas que existiram ali naquele país, e guerras, e existissem vítimas nessas guerras. Então, como se fossem embates, existissem, né, os ganhadores e os perdedores. E aí, aqui vai falar a respeito do que se acontecia com os vencedores e aquilo que acontecia com os perdedores. E aí o Ítalo pergunta: quem perdia nos combates era sacrificado? E aí ele fala: não, quem vencia. E o rosto do Alonso se ilumina. Ter o peito rasgado pela faca de obsidiana era uma honra. Então, quem vencia tinha o peito ferido e quem era vencido, eles ofereciam, tudo indica que eles ofereciam, né, aos ídolos daquele momento, né, como sacrifício
propriamente vivo. Tanto é que Alonso, durante a conversa, ele se enrola toda, Olivia, a todo momento, né, tá ali instigando, querendo obter respostas, e ele vai dizer que, sim, os membros, as vísceras, insistiu Olivia, oferecidos aos deuses, está certo, mas na prática, onde iam parar? Então ela queria saber, né, os restos mortais ou as outras partes do corpo. E aí Alonso diz, los zopilotes, que então eram para os urubus. Então aqui no paladar a gente tem esse contexto em que Ítalo Calvino está no México, está viajando, está conhecendo ali, como se fosse um museu de arqueologia do passado, da história do México, e tem esse assunto que vem à tona, que eu achei um assunto até mesmo pesado, né, por se tratar de pessoas, por se tratar de oferendas e tudo mais, mas ele vem com essa ideia do paladar, e aí veio aquela ideia de Cronos também, né, que devorava ali, acredito que eram os próprios filhos, não lembro muito da história. E um determinado momento, a Olivia, ela teve um certo tipo de pensamento que faz com que a história comece a mudar o tipo de pensamento, que na verdade não começa a mudar o pensamento, mas que faz com que a gente se introduza no pensamento que o autor quer nos levar, que é justamente para isso, né, para essa questão da vida e aquilo que não acontece mais após a vida, ou seja, a existência. E ela disse, talvez a morte do tempo só diga respeito a nós. Nós que não devemos, nós que nos devoramos fingindo não saber de nada, fazendo de conta que não sentimos mais os sabores. E aí o Ítalo prossegue. Pode ser que eu lhe pareça insípido, protestei, mas existem gamas de sabores mais discretas e contidas que as das pimentas. Existem aromas sutis que é preciso saber captar. Percebi que o Ítalo, ele nos dá a entender sobre essa questão do experimento, do sabor, do apetite, de sabermos diferenciar aquilo que é para nós, aquele apetite que é para nós e daquele que não é para nós. E pegando, ressaltando esse final de frase que ele disse, existem aromas, ou existe um paladar, existe uma comida sutil que é preciso saber captar. É necessário captar aquilo que é para nós, aquilo que não é, as coisas boas, as coisas que não são. E para finalizar então o livro, nós temos um rei à escuta, que é o último conto que vai constar aqui nesse livro então, que ele está recebendo várias instruções para ser um rei. E todos esses conselhos, na verdade a boa parte desses conselhos, é em relação à escuta. Então o rei, por ele, né, ser o maioral entre o povo, por ele liderar, ser o chefe ali daquele povo, ele precisa saber bem, selecionar bem a sua escuta, aquilo que ele ouve e aquilo que ele não ouve. E destes 3 contos, foi o melhor conto que eu gostei, foi este, Um Rei e a Escuta. Acredito que seja porque envolve muito essa questão de saber o que ouvir, de selecionar bem aquilo que se escuta, e também que eu acredito que o Ítalo fluiu muito mais nesse terceiro conto do que nos outros 2 primeiros. Então, sobre vários conselhos, esse novo rei é como se ele fosse um novo rei, tomando posse ali naquele momento e recebendo várias orientações, não somente sobre a escuta, mas também sua postura. Afinal de contas, né, um rei precisa ter uma postura totalmente diferente dos seus subordinados. Então ele está recebendo ali várias instruções para que ele seja respeitado, para que o povo o honre, para que a palavra dele seja uma só, para que ele não precise voltar atrás nas suas palavras, para que ele saiba escutar, para que ele saiba filtrar aquilo que ele escuta, daquilo que é mentira, daquilo que é verdade, para que ele possa ser bem orientado e bem sucedido. E aí esse orientador vai dizer: em resumo, tudo foi organizado para evitar que você se desloque. Então eu fiquei até mesmo um pouco preocupada e com pena desse rei. Afinal de contas, apesar de ser rei, ter muitos benefícios, um dos benefícios mais importantes que era ele poder talvez viajar para um lugar que ele quisesse, ou ele passear em seu próprio reino, ele não poderia. Porque justamente tudo foi organizado para que ele não precisasse levantar do seu trono. Então, os seus súditos iam ali, a pessoa que fizesse massagem ia ali, o cozinheiro iria ali, né, as donzelas iriam ali, e por assim em diante, né, a festa, os pandeiros, as harpas, todas iriam ali, ele não precisaria se levantar ali daquele lugar.
Então ele tinha muita autonomia, mas também ao mesmo tempo ele não tinha. Em suma, depois de coroado, convém que você esteja sempre sentado no trono, sem se mexer dia e noite. E um ponto de reflexão que o Ítalo deixou nesse conto, que eu gostei muitíssimo, foi uma fala que ele disse: quem sabe a ameaça vem mais dos silêncios do que dos ruídos? Eu achei super interessante, simplesmente porque esse novo rei ele estava sendo orientado para poder tomar cuidado, né, com as ruínas, com as falsas pessoas que poderiam rodear, querer tomar a sua coroa, mas esse instrutor estava dizendo ao rei: olha, talvez as ameaças elas venham justamente dos silêncios. E a gente às vezes pensa, né, que a escuta, justamente por ser uma escuta, é somente por ouvir a emissão de voz, mas a escuta, a observação, ela também vem do silêncio, naquela forma mais sensitiva de perceber mesmo as coisas. Talvez seja a melhor colocação seria percepção, mas o silêncio também é uma forma de se posicionar. Uma outra parte ele disse: é a você próprio que anda ouvindo, é dentro de você que os fantasmas ganham voz. Algo que não consegue dizer nem a você mesmo trata dolorosamente de fazer-se ouvir. Então, sobre a escuta não é somente, né, dos outros, não é somente a externa para nós. Mas o Ítalo ele vem ressaltando isso, que a escuta ela está dentro também. Então a gente fica se escutando a todo momento. E aí vem aquela reflexão: o que é que eu estou ouvindo de mim mesma a todo momento? Quais são as percepções que eu tenho deixado ter de mim mesma a todos os momentos? Esse conto, ele é fantástico, ele é maravilhoso, simplesmente porque ele fala exatamente sobre isso. Sobre a escuta, não somente de escutar os outros, mas o que é que eu tenho escutado de mim mesmo. E então, para finalizar esse conto e esse livro, o Ítalo disse: cada tentativa para sair fora da jaula está destinada ao fracasso. É inútil procurar por você mesmo no mundo que não lhe pertence, que talvez não exista. Estes são os únicos sinais de que o mundo lhe fala. Não desvie sua atenção nem por um instante. Basta uma distração para que esse espaço construído ao seu redor, para conter e vigiar seus medos, se rompa e termine em pedaços. Enfim, pessoal, um livro incrivelmente que mistura ficção, realidade, reflexões pessoais do Ítalo e que gentilmente ele nos passou através dos seus contos, um livro que fala sobre essa perspectiva mesmo, sobre o cuidado que nós temos que ter então com os nossos 5 sentidos e que infelizmente, né, ele não levou para frente, então ele interrompeu então a escrita e a gente tem apenas o olfato, a audição e o paladar. Acredito que a visão seria excelente, o tato não ficaria também para trás, mas a gente fica aqui então com essas 3 reflexões dos 3 sentidos que o Ítalo conseguiu então passar para nós. Livro bacana para você poder então estar se introduzido nas crônicas do Ítalo Calvino. É um livro que eu achei que trouxe mais reflexões pessoais mesmo. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam do vídeo, se vocês já leram esse livro. Inclusive eu procurei muito resenha desse livro, eu não encontrei, então por isso que eu também queria muito vir conversar aqui com vocês. Afinal de contas, às vezes, quando eu coloco lá que eu li no Scooby, eu venho aqui procurar. Eu gosto muito de saber que tem pessoas falando sobre determinados livros, então como eu não vi desse, eu já vim aqui conversar com vocês, justamente para que tenha algum livro pra gente trocar esse enriquecimento de conhecimento sobre esse livro. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado, deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam, e a gente se vê então no nosso próximo vídeo que vamos conversar sobre outro livro.